Começo contando que o Senado Federal manteve o senador Everton Rocha, que é investigado em operações sobre fraudes no INSS, como relator da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Pedro Moreira, ao vivo com a gente, chega com os detalhes, porque isso pode até atrapalhar o trâmite da sabatina, não é, Pedro? Pois é, Estevão, essa é uma dúvida que surge, né, com a manutenção desse nome. O Everton Rocha havia sido indicado no final do ano passado, assim que o presidente Lula tornou pública a indicação de Jorge Messias. O nome dele como relator dessa indicação na CCJ tinha sido anunciado pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar. Só que depois disso, então, nós tivemos no dia 18 de dezembro mais uma fase da Operação Sem Desconto, que é aquela operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investigam as fraudes no INSS, os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. E aí o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão, inclusive os policiais federais foram até um dos endereços, até uma das casas do senador. No entanto, o relator dessa questão no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, negou um pedido da PF para a prisão preventiva do senador. Então, ele continua sendo investigado, né, em liberdade, não está sujeito a nenhuma medida restritiva. A suspeita da Polícia Federal é que ele teria viabilizado a atuação política de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS, para montar aquele esquema de fraudes no INSS, e ele então seria uma espécie de sócio oculto, receberia recursos por meio de uma triangulação aí de repasses de dinheiros, inclusive através de assessores do senador. O senador nega essas acusações, né, Estevão? Ele afirma que esses apontamentos da Polícia Federal são frágeis e baseados em ilações políticas. E aí afirma que não há provas da participação dele no esquema, nem de facilitação ou recebimento de valores ilícitos, e ele, na época, se colocou à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. Agora, Estevão, talvez o Matheus Teixeira até possa explicar isso melhor do que eu, mas o papel do relator na CCJ, da indicação de um nome para o Supremo Tribunal Federal, ele é um pouco mais burocrático, assim, ele atende apenas uma mera formalidade. Ele só precisa verificar se o nome do indicado atende os pré-requisitos constitucionais, né, que é notório conhecimento jurídico e uma reputação ilibada. Seriam os pontos em que ele precisaria se ater nesse parecer, e até na época, no final do ano passado, ele chegou a dizer que o parecer dele seria, assim, pela aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar essa vaga no Supremo Tribunal Federal, a vaga que a gente lembra que foi deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no final do ano passado. A gente teve, então, Estevão, nessa quarta-feira, finalmente, o envio da mensagem do Palácio do Planalto para o Senado Federal, formalizando, oficializando a indicação de Jorge Messias, porque por enquanto, até então, nós tínhamos apenas essa notícia tornada pública pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o trâmite burocrático para essa indicação ainda não havia sido tomado. Essa mensagem que é enviada para o Senado reúne ali uma série de documentações, o currículo de Jorge Messias e a justificativa do Palácio do Planalto para defendendo o nome dele para ocupar essa vaga no Supremo Tribunal Federal. O senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, que é o primeiro, que é por onde começa a tramitação dessa aprovação de Messias, ele voltou a dizer nessa quarta-feira que assim que o caso chegar até ele, assim que o processo chegar até ele, ele vai marcar a sabatina, que é aquele momento em que os senadores da CCJ, aliás, qualquer senador pode fazer perguntas para o indicado, e aí os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, que são 27 senadores, eles votam dizendo se aprovam ou não o nome de Jorge Messias. Ele precisa da maioria absoluta dos votos, e é uma votação secreta, então ele precisa da metade mais um dos votos da CCJ. E aprovada a indicação na CCJ, então o caso segue para o plenário do Senado. Isso também depende da presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre precisa
fazer esse envio dessa indicação para o plenário, onde votam todos os 81 senadores no mesmo esquema, numa votação secreta, na qual Jorge Messias precisa da maioria absoluta dos integrantes da casa, portanto, metade mais 41 votos para poder ser aprovado e ter a indicação formalizada para o Supremo. Falando em Davi Alcolumbre, Estevão, é que entra então agora a grande dúvida com relação a esse processo. Como vocês já adiantaram aí na abertura do jornal, ainda não há uma indicação do presidente do Senado quanto ao andamento desse processo. A mensagem que o Palácio do Planalto envia vai para a mesa diretora do Senado, vai para Davi Alcolumbre, e ele precisaria então despachar essa indicação para a CCJ para que o processo começasse, e é isso agora que a gente observa, então, que a gente fica aguardando para saber se Davi Alcolumbre vai dar celeridade a esse processo. Estevão. É isso, Pedro. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, como o Pedro falou, o Matheus Teixeira também explica mais para a gente a respeito deste assunto.